A extrema-direita se desagrega no Brasil? Há sinais, fortes sinais. Carla Zambelli dá uma entrevista em que ataca Bolsonaro, diz que ele já devia ter voltado ao Brasil, afirma que o foco não é mais defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas atacar Lula. E a Carla Zambelli faz mais, acena para o Supremo Tribunal Federal. Tudo dá a entender que ela fez uma espécie de armistício com o Xandão. Tira o STF de foco, para de falar do Jair Bolsonaro, para de atacar a justiça, vai fazer oposição. Você é oposição ao Lula? Tá bom, você foi eleita para ser oposição, mas não oposição ao sistema democrático. Acho que a Carla Zambelli percebeu que havia aí um espaço e escolheu esse caminho. Acontece que ao dar essa entrevista, e antes de dar a entrevista o Jair já estava de olho, já estava percebendo o movimento, Jair Bolsonaro disse aos amigos mais próximos que se sente traído pela Carla Zambelli. Então, a extrema-direita é fogo no parquinho, gente. Fogo no parquinho, só que é um parquinho perigoso, né? Parquinho onde eles andam armados, onde sobra tiro para todo lado, onde ninguém usa máscara e provoca morte de milhares de brasileiros. A Carla Zambelli fez esse movimento e o Bolsonaro disse isso aqui. Quem estiver só nos ouvindo pode ver aí na tela agora a matéria que eu coloquei no ar. Bolsonaro se distraído por Zambelli. Ela teria feito um acordo com Alexandre de Moraes para não ser presa. Para Bolsonaro, a reativação das redes sociais da deputada é a comprovação deste suposto acordo, porque o Alexandre de Moraes, numa decisão surpreendente para alguns, né, disse, olha, ela deixou de atacar o sistema judiciário e, portanto, deixou de produzir conteúdos revestidos de ilicitudes naquela linguagem típica do judiciário, né, o Alexandre de Moraes, conteúdos tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral. Ela deixou de produzir esses conteúdos, então pode voltar para as redes, Carla Zambelli. E aí, ela, como uma troca de gentilezas, deu essa entrevista, dando a entender. Entendi tudo, Alexandre de Moraes. Você devolveu as redes, eu paro de atacar o STF, digo que o Jair Bolsonaro deveria estar no Brasil para fazer oposição e não para pregar golpe, e vou fazer oposição ao Lula. Com isso, ela tenta evitar ir presa por ter saído armada e ter ameaçado com uma pistola na mão um brasileiro, jornalista, inclusive, na véspera da eleição. O Bolsonaro acha que pode ter perdido a eleição por causa daquilo. Vamos lembrar que a Carla Zambelli apontou a arma para a cabeça de um rapaz negro na véspera da eleição, e aquilo correu às redes. Bom, o Bolsonaro perdeu na capital paulista, porque a gente fala, com muita justiça, né, que o Bolsonaro foi derrotado no Nordeste. Mas ele foi derrotado também em Minas, porque o Lula conseguiu segurar ali, empatou, né, com o Bolsonaro em Minas, ganhou por pouquinho. O Lula ganhou na capital paulista. Perdeu no interior, mas ganhou na capital. E a capital é muito populosa. Será que a Carla Zambelli ajudou com aquela cena terrível? Pode ser. O Bolsonaro já a considera traidora desde então. Olha, eu acho, Rodrigo, que a gente vai ver, e até já está vendo, muitas pessoas do bolsonarismo fazendo aí uma inflexão pragmática para a sobrevivência, né? O poder acabou, fora do poder, fora da política não há salvação, e fora do poder todos têm que se virar, né? Tem que buscar mecanismos de sobrevivência, não dá para ficar com uma política suicida do bolsonarismo. Eu acho que foi isso. Houve uma primeira notícia da Mônica Bergamo de que o Bolsonaro estaria reclamando com os seus próximos de que teria sido traído pela Zambelli, né? Desconfia ele que ela fez um acordo com o ministro Alexandre de Moraes, porque ele liberou as redes sociais dela e tal. Aí depois o Bolsonaro teria desmentido isso através daquele neto do Figueiredo, né, o Paulo Figueiredo, que é um bolsonarista também, que postou aí numa rede que o Bolsonaro não disse isso, mas a Carla Zambelli acabou, de certa forma, confirmando isso, ou confirmando que ela está num movimento de inflexão, que ela está se diferenciando do Bolsonaro. Embora ela não tenha atacado, nessa entrevista da Folha, ela disse coisas assim, né, que não é hora de atacar o STF, que agora a eleição passou, o alvo tem que ser o Lula, fazer oposição. Que o Bolsonaro já devia ter voltado para fortalecer os aliados dele, liderar a oposição, e ele continua preferindo estar lá, né, naquela coisa. Disse ela também que a questão das urnas está superada, ou seja, ela não está mais questionando a legitimidade de eleição do Lula, né? Disse ela que não é a favor de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque eles sempre defenderam isso, né, os bolsonaristas, fazer o impeachment do Alexandre, de outros ministros também, mas principalmente do ministro Alexandre. E ela disse, não, para quê? Se a gente fizer o impeachment dele, abre-se uma vaga no Supremo e quem vai indicar é o Lula. Então, não é hora disso. Ou seja, é todo um discurso de quem está buscando uma sobrevivência pelo pragmatismo, fazendo oposição ao Lula e tal, isso ela deixa claro, mas
não quer briga com o Supremo. Eu acho que ela confirmou que mandou um e-mail e fez um telefonema ao ministro Alexandre de Moraes, né? E que pode ter sido um gesto dele ter devolvido elas desbloqueadas as redes sociais, permitido que ela voltasse a atuar nas redes, dizendo que disse o ministro, né? Alegou o ministro, que haviam cessado as manifestações dela de ódio, de fake news e tal, né? Alguma coisa rolou entre os dois, né? Porque outros bolsonaristas continuam bloqueados. Acho que alguma coisa rolou, pelo menos ela fez um gesto ali e tal. Mas isso é assim, você vê, o Tarcísio de Freitas, o governador paulista, ele está, sim, irreconhecível se comparado com o passado bolsonarista, né? Uhum. Ele não é mais negacionista, ele fala do clima como fator determinante da tragédia lá de São Paulo, do litoral paulista, ele agradece o presidente Lula, fala que traz conforto, ele fala na solidariedade das pessoas, destaca a solidariedade institucional também. Solidariedade é uma palavra que não existe para os bolsonaristas, né? Eu até acho que o Partido Republicanos vai fazer também uma aproximação aí com o governo Lula, que o governo Lula está lá na Câmara trabalhando no varejo, no centrão, para formar a maioria. Porque, por exemplo, você pega, se o Partido Republicanos não vem como um todo, o governo está trabalhando para cooptar alguns, está cooptando, inclusive, no PL do Bolsonaro. Outros bolsonaristas estão com o mesmo discurso. Olha, a eleição acabou, eu não vou torcer contra o país, o que for bom para o país eu vou votar. Eu votava com o Bolsonaro naquilo que eu achava bom e também vou votar com Lula. Ou seja, não é só a Carla Zambelli, há muito bolsonarista aí ajoelhando e beijando a cruz do pragmatismo, porque eles precisam sobreviver. E se for ficar aí, né, fazendo política do Bolsonaro contra tudo e contra todos e brigando com as instituições, eles, né, vão ficar isolados. Eu acho que é isso. O Tarcísio, eu acho que ele está numa postura colaborativa com o governo, está sendo ajudado, o Lula está, né, determinando, como você já comentou, né, assim, muita força no auxílio a São Paulo, e além de uma política geral, como a gente comentou aqui ontem, né, de combate a desastres naturais dessa ordem, decorrentes das habitações precárias, do descaso com a população mais pobre, que é ela que vive sujeita, né, à fúria da natureza, porque é ela que vai morar na encosta, no morro, nessas áreas. Uhum. E essa postura do governador, eu acho que ela vai ajudar o Republicanos, não o partido como um todo, mas muita gente do Republicanos de São Paulo a se aproximar do governo.